Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Deixa ela aberta ali. 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Agora vamos orar, pedir que Deus abençoe este momento. Querido Deus, nos ajude a compreender a tua santa e gloriosa palavra esta noite. Fale, Senhor, ao coração de cada filho e filha tua presente neste lugar. Dá-nos a tua direção, convence-nos, ó Deus, e converte-nos a ti. Faça que venhamos a dispor, Senhor, a nossa alma a obedecer a tua voz e a viver, Senhor, de modo digno da vocação que fomos chamados. Senhor, opere em nossos corações, visita a nossa vida, faz, ó Deus, o que venhamos a diligentemente, ó Deus, nos propor seguir ao Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas. Pai querido, eu peço-te, ó Deus, que nesta noite, Senhor, teu Espírito ministre com graça a tua palavra aos nossos corações. Que possamos ser iluminados pelo Senhor e que isso, Senhor, seja feito de tal maneira, Pai, que possamos provar e experimentar uma transformação graciosa. Então eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa nos enriquecer com a tua verdade e que por ela, ó Deus, possamos ser abençoados por ti, pois esse é o desejo, Senhor, de cada coração presente neste lugar e também do teu, que sejamos o corpo de Cristo. Amém. Abençoa, pois, ó Deus, neste momento e traz, ó Deus, cada coração, cada mente neste momento cativa a ti. Tira os pensamentos, ó Deus, contrários às intervenções da nossa carne, Senhor, e todo tipo de dispersão, ó Pai, que possa impedir ou tentar ofuscar, Senhor, aquilo que tu queres lançar como luz aos nossos corações. Trabalha nesta hora, meu Deus, e faz, ó Deus, o teu querer, pois tua palavra é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que faca de dois gumes. Então, opere, Senhor, e glorifica a ti mesmo nesta congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Fique com a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios capítulo 12. Eu, nesta noite, intento falar a respeito da importância da comunhão dos santos. E, para tal, eu preciso lançar algumas considerações. Recentemente houve uma pesquisa do IBGE e foi constatado que em nosso país houve um crescimento de pessoas que vivem sozinhas de 7% para 12% em nosso país. Pessoas que estão vivendo sozinhas em seus lares, somente a pessoa dentro de uma casa. Houve um crescimento de 7% para 12%. É muita gente, se nós olharmos para a imensidão de pessoas que existem no nosso país. Foi constatado também que, em virtude disso, cresceu-se também o grande número de pessoas depressivas. Pessoas que têm sentimentos de inferioridade, rejeição, como pessoas desprezadas, e por isso elas perdem o vigor da vida, não sentem mais prazer em coisa alguma, não se alegram tão facilmente. São pessoas que têm um semblante decaído. Muitas estão mascarando a real situação de seus corações, e há uma grande tendência, de que essa doença ela se alastre de uma forma bem forte sobre o nosso país,
por conta do isolamento que as pessoas estão procurando para si. E isso também está afetando a igreja cristã. Muitos de nós estamos procurando viver um cristianismo individualizado. Apenas eu com Deus. O que importa parece que é só a nossa relação vertical, não a nossa relação horizontal. Então muitos estão buscando a Deus, querendo estar na presença de Deus, mas não querem de forma alguma estreitar os relacionamentos interpessoais. Isso é algo que é muito perigoso para nós, porque não dá para viver o cristianismo dessa forma. Aliás, não dá nem para viver, não digo nem cristianismo, não dá para viver dessa forma. E por que não dá para viver dessa forma? Porque o próprio Deus, Ele nos criou para sermos seres que possamos nos relacionar uns com os outros. Lembram-se que na criação, quando Deus formou o homem e deu a ele a autoridade para nomear os animais e todas as criaturas que estivessem sobre a terra, o homem não viu tudo e viu que não tinha alguém semelhante a ele. O próprio Deus disse, o Senhor, o Criador disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Então nós já entendemos que Deus nos criou com um propósito de nos relacionarmos uns com os outros. E recentemente, olhando nossa época aqui no Nordeste, esse negócio de São João, de fogueira, etc., nós percebemos também, pela ilustração das brasas, que quando todas as brasas estão juntas, elas se aquentam e elas brilham mais, e o calor delas é mais intenso. Aí alguém pega uma das brasas e retira ela do meio das outras. O que acontece com ela? O seu brilho vai morrendo, até que o fogo dela se acaba de vez. E assim que acontece. Essa é a realidade. Daí então a gente percebe, tá bom, que nós precisamos dar a devida importância à questão da comunhão dos santos. Nós precisamos olhar para como nós estamos vivendo, e uma das coisas, irmãos, que tem me preocupado com relação a nós aqui, a Igreja Ação Evangélica do Presidente Messi, a vocês, ovelhas, membros congregados neste lugar, tá bom? É o meu intuito de fazê-los crescer em termos espirituais, no conhecimento das verdades cristãs, porque não dá para viver o cristianismo sem conhecer o que ele é. Qual a nossa regra de fé e prática? O que nós acreditamos ser cristianismo? Eu me preocupo com isso em relação a todos vocês. E gostaria de que todos vocês pudessem chegar à maturidade da fé, conhecendo verdadeiramente cada doutrina e experimentando a graça de Deus presente em cada uma delas, de tal forma que vocês fossem aperfeiçoados, e que, ao provar destas coisas, vocês pudessem experimentar da presença de Deus, do gozo inefável e indizível que o apóstolo Pedro diz que acontece na vida daqueles que conhecem essas verdades, e também a direção para a nossa vida diária e cotidiana. Seria muito melhor se nós estivéssemos aprendendo sobre isso e aplicando isso aos nossos corações, verdadeiramente. Nós precisamos estar lutando contra essa realidade que está se avolumando, que está crescendo cada vez mais na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque eu nunca vi, irmãos, uma indiferença tão grande em nosso meio. Eu nunca vi um distanciamento tão enorme daquilo que a Escritura fala sobre comunhão, e descreve isso quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos e para a igreja dos pais da igreja, onde os irmãos realmente estavam ali, dia após dia, juntos, comungando de tudo, porque este é o sentido da palavra comunhão.
O termo koinonia, no grego, tem a ver com, simplesmente, vida compartilhada. Vida compartilhada. Algo que está deixando de existir em nosso meio, porque nós estamos trancando as nossas portas e também estamos pondo barreiras para a comunhão dos santos na igreja. Porque a igreja até proporciona, ou procura proporcionar isso, mas não está conseguindo atingir todo mundo, devido ao sistema, devido à opressão que o mundo exerce sobre cada um de nós, para que estejamos dedicando muito esforço, pensamento, inteligência nas coisas seculares da vida, e quando sobra um tempinho, nós já estamos esgotados. Não dá mais para participar da comunhão dos santos, porque eu preciso descansar o corpo, que ele está cansado demais. Quando isso acontece, vai criando-se um distanciamento entre nós, de tal maneira que acontece o que aconteceu com a brasa que foi tirada do fogareiro. Ela começa a apagar o seu brilho, e ela já não demonstra mais aquela alegria do primeiro amor, porque ela estava se deleitando no Senhor e participando da comunhão dos santos, da família de Deus. E aí nós precisamos refletir sobre isso, porque às vezes nós queremos que a igreja, ou alguns da igreja, ou até mesmo o pastor, seja quem vai sustentar tudo isso. E não é assim, irmãos. E nós precisamos mudar nosso modo de vida para não sermos encontrados, como foi contado pelo irmão Wellington, seminarista Wellington, na quarta-feira, sobre a igreja de Laodiceia. Nós não podemos ser mornos, nós precisamos ser quentes, fervindo ao Senhor, fervoroso de espírito, nos alegrando com aquilo que Deus revela entre nós. E aí eu quero pensar em algumas coisas que precisamos colocar em prática para mudar isso. Por quê? Isso não se muda por mero esforço humano, e não se sai de um quadro desse sem que nós, cooperando com o Senhor, possamos deixar Ele realmente operar em nossa vida e nós nos dispormos a viver como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que é isso que nós precisamos aprender, tá? Então, para que a gente possa pensar sobre isso, eu trouxe algumas razões para nós vivermos em comunhão. Então, a primeira delas, e todas elas, se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 18. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 18, que diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Quando nós olhamos para esse verso, passamos a meditar, a refletir sobre ele, nós entendemos, tá bom? Que para nós vivermos em comunhão, nós queremos que isso seja uma realidade. Nós precisamos entender que é desejo de Deus que seja assim. Foi Deus que instituiu isso. Foi Deus que planejou, desde tempos eternos, como deveria ser a igreja. E Ele mesmo resolveu salvar cada um de nós que estamos aqui presentes neste dia e colocar a gente nesse corpo, no qual Cristo é a cabeça. E Ele dispôs cada um para realizar algo em prol desse corpo. Então, a primeira regra ou razão fundamental que nós vivemos em comunhão é porque é ordem de Deus. Amém. Isso acontecer. Se é ordem de Deus, então eu tenho que olhar para esta ordem e propor a mim mesmo obedecer. Obviamente que quando Deus instituiu isso, Ele tinha o seu propósito. Ele tinha um propósito em relação a Ele, ao seu reino, à sua glória, ao que Ele queria realizar através da igreja, como também tem um propósito na vida de cada um presente neste lugar.
Porque quando nós fomos inseridos nesse corpo, Deus não anulou a nossa vida, mas deseja nos encher de regozijo, alegria, paz, plenitude de alegria. E para isso nós precisamos estar dispostos a estar no lugar que Deus nos colocou, realizando aquilo que Ele propôs a cada um de nós fazer. E isso então trará para nós benefícios grandiosos e graciosos, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Mas é bem verdade que nós estamos encontrando uma realidade um pouco diferente nos dias de hoje. Quem não já ouviu falar dos desigrejados? Ou quem não já ouviu falar em pessoas com sentimentos adversos em relação à igreja? Eu estou na igreja, mas eu não quero me envolver com a igreja, porque eu sofri com a igreja. Eu tive algumas frustrações com o irmão A, o irmão B, ou até com o pastor. Eu tive alguns embates, algumas diferenças. Eu não encontrei acordo, ou não acataram a minha opinião, ou eu fui desacordado, não concordaram comigo, eu fui exortado, chamado a atenção de alguma maneira. E por uma dessas razões, eu simplesmente endureci o meu coração e resolvi lavar as minhas mãos. Eu vou servir a Deus aqui no meu canto, como se apenas estando assim, você fosse participante da comunhão dos santos. O que não é verdade. Porque se nós lermos o texto, nós entendemos que o propósito de Deus em trazer cada um de vocês aqui é que vocês participem dessa comunhão de forma ativa. E cada um aqui tem a sua importância. Todos vocês são importantes, porque Deus escreveu e determinou que é assim, que seja assim. Então precisamos ser despertados a isso. E o menorzinho que tiver aqui e acha que não sabe fazer nada, ou é acanhado de qualquer maneira, é útil, porque o texto diz isso. Depois vocês meditem nele todo e reflitam que Deus concede até maior honra a estes que nem aparecem, porque aqueles que têm destaque não precisam disso, precisam ser humildes como o Senhor Jesus Cristo foi humilde. E nós precisamos entender que a primeira razão fundamental de nós vermos em comunhão é porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Tá? Então, as exortações que muitas vezes eu trago, outras pessoas trazem a respeito disso também, ou vocês ouvem por aí na internet, etc. e tal, em relação a tudo isso, é para que seja estabelecida a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente não entende isso e acha que há uma pressão muito grande, e há pessoas que dizem assim: não, mas eu não preciso estar na igreja direto. A questão não é estar na igreja direto, porque até tem gente que está na igreja direto. A questão é participar, ser membro ativo do corpo de Cristo. E isso não tem a ver, irmãos, com encaixar pessoas em Ministério A, Ministério B, Ministério C. O próprio Espírito encaminha cada um de nós conforme Deus designou para realizarmos a obra de Deus, para sermos participantes da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é nisso que a gente precisa estar junto. Só que ninguém, tá bom? Ninguém já nasce sabendo disso. Então o que é preciso acontecer? É preciso nós encararmos um processo que é a questão de estarmos juntos para aprendermos a doutrina e por ela sermos encaminhados a desempenhar o nosso papel no corpo. Ninguém nasce sabendo o que vai fazer, mas Deus acrescenta a nós todas as verdades necessárias para que nós venhamos a desenvolver ou desempenhar o nosso papel do corpo. Você apenas precisa se dispor a aprender. Para isso, diz a palavra do Senhor, que Ele colocou algumas pessoas, designou algumas pessoas para realizar isso. Efésios capítulo 4, você pode abrir aí. Efésios capítulo 4 vai nos dar outra razão fundamental de nós estarmos ou vivemos em comunhão, que é o aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo de número 4.
É desejo de Deus que cada pessoa que foi inserida no corpo de Cristo cresça, amadureça, seja tomado da plenitude do conhecimento do Senhor. Seja um crente fervoroso, cheio de Deus, feliz do Senhor, andando em lugares altos, experimentando a graça salvadora de Deus manifestada por meio de Jesus Cristo. E para que nós venhamos a experimentar isso, Deus então instituiu algumas pessoas. Efésios capítulo 4. Vou ler a partir do verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aleluia. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém. Então nós percebemos aqui que outra razão para que nós estejamos em comunhão, para vivermos em comunhão, é para que sejamos aperfeiçoados, para que sejamos enchidos de todo o conhecimento de Cristo, a ponto de andarmos realmente firmes, sermos cristãos amadurecidos, cientes de uma fé genuína na palavra dele, a ponto de vivermos de modo digno dele e desempenharmos aquilo que nos é proposto no corpo como convém. Porque senão, o que acontece quando a gente não tem essa ideia bem definida em nós? Acontece que muita gente fica solto, achando que não serve, não encontra lugar no corpo para servir ao Senhor e passa a ver todos os outros como sendo melhor ou mais do que você. O que não é verdade. Porque o desígnio de Deus é que nós possamos acolher a todos e fazer com que todos cheguem a esta estatura de Cristo e possa desempenhar o seu serviço. Então, a minha presença aqui, como também a presença de outras pessoas que ministram e ensinam, é para que vocês, os demais membros da Igreja do Senhor, como nós, possa crescer no conhecimento do Senhor. Isso diz respeito a todas as coisas que Ele ensina em sua doutrina, em sua palavra, para que vocês desempenhem o vosso serviço conforme Ele designou cada um do corpo. Cada um. E a falta disso, ou a falta de percepção, entendimento disso na mente de vocês, fazem com que vocês mesmos se excluam de estar no corpo, desempenhando o papel que Deus deu a vocês para fazer. Porque muitos vão achar-se incapazes, outros vão olhar para os outros e, por causa de que eles têm uma desenvoltura melhor, porque entendem mais um pouco, então acham-se que não, já tem fulano, não precisam de mim, então não vou me envolver, não quero me envolver. E alguns também têm em si o sentimento de que não é isso que me agrada, não é isso que me atrai outras coisas, me atrai revelações, me atrai manifestações metafísicas, como se um anjo de Deus descesse aqui e passasse nosso meio com a bandeja na mão para entregar a bênção a você.
Então, muitos esperam viver a vida cristã, ou a vida da igreja desta forma. E muitos estão apenas esperando receber algo de Deus, mas não estão dando a Ele o que lhe é devido. E Ele salvou você, Ele resgatou a sua alma, Ele lhe deu o Espírito Santo, Ele lhe perdoou os seus pecados, Ele lhe comprou com o sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. Ele lhe deu nova vida, porque é isso que a Bíblia diz. Ele concedeu a você a vida eterna. E o que é que você quer hoje? E para que você não ficasse como um inútil, Ele colocou você na igreja, no corpo dele, para que você desempenhasse um papel que para Ele e para você deve ser sobreexcelente. E à medida que você encontra isso, e você se encaixa no corpo, você tem em si a graça de Deus sobre sua vida, você recebe plenitude de alegria e tem paz na sua alma, porque você está no centro da vontade de Deus, satisfeito do Senhor. E aí você vai se sentir útil. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai faltar gente perto de você, porque igreja é assim, tem que ser assim. Pedro diz algo bem interessante para nós. A gente pode até lá e ver. Vamos para a primeira carta de Pedro. Que se algumas coisas você já seguiu, primeira carta do apóstolo Pedro. Não é a primeira, é a segunda carta, desculpa. É aqui sim, aqui, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Estava só pensando se estavam ligados. Capítulo 1. Vou ler a partir do verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participante da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, preste atenção, vai começar agora, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro está começando a falar para nós aqui a respeito destas coisas. Ele diz que o primeiro passo que começa a acontecer conosco, isso é todo mundo que nasce de novo e que é alcançado pelo Senhor, é que primeiro vem essa questão da fé. Depois da fé, aí vem a questão da virtude, que é a questão de você mudar um pouco a vida e fazer com que você faça as coisas certinho para o Senhor. Aí depois de crer e de mudar a vida, de arrepender-se, de converter-se, vem o conhecimento. É importante nos conhecermos ao Senhor e a sua palavra. Depois do conhecimento, nós vamos agora a ter domínio próprio. É o que João escreve
Se você conhecer a verdade vai libertar você. Então você vai ser domínio sobre você. E agora você vai saber como realmente se comportar, ou como agir, ou como viver para Deus. Aí depois do domínio próprio, você vai para a perseverança, que é isso que muita gente não consegue manter. Muita gente chega ao conhecimento de Cristo, se alegra com isso, vem, aí depois de um tempo vai esfriando e a coisa vai deixar de lado e de repente não persevera e se afasta. Já não tem mais prazer que tinha antes. E simplesmente começa a negligenciar realmente caminhar com Jesus Cristo e na comunhão dos santos. Então simplesmente se apaga, se anula. E aí vem o mundo com a tempestade toda, influencia sobre a vida, e essa pessoa passa a errar novamente e a estar longe do caminho do Senhor. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos caminhar, porque nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Aleluia. E nós precisamos alcançar a plenitude de Cristo. Nós temos esse alvo. Aí depois, com a perseverança, a piedade, que é a questão da própria prática da vida cristã e da compaixão, e depois disso com a fraternidade, que é o amor fraternal. É nós estarmos unidos, incentivando uns aos outros, sentindo falta um do outro. Sabe, irmãos, está ficando difícil para nós esta coisa. E eu digo também em relação a mim, está difícil eu tentar abraçar todo mundo sozinho. Não dá. Gente, não dá. A carga é muito grande, o fardo é muito pesado, são muitas pessoas com muitos problemas, com muitas lutas, são cada uma com lutas que você não pode nem imaginar. Tem hora que a minha cabeça à noite, nas horas da noite, fica, sabe, como se fosse uma turbulência, querendo mudar a vida da pessoa sem poder, porque não há capacidade de mim para isso. Só Deus pode realmente efetivar um milagre e mudar a situação de muita gente, irmãos. Almas aprisionadas, casamento à beira do abismo, pessoas entrando em angústias e depressões, sabe? Coisas assim pesadas demais para o ser humano suportar. E você não tem nem ideia. Mas para nós é muito fácil olhar de fora. É muito fácil olhar de longe e exigir alguma coisa a mais. Mas graças a Deus, eu não sou Jesus Cristo. Não sou. Ele pode estar em todos os lugares e em cada coração sondar o que está passando na sua alma, na sua vida, e resolver o seu problema. Então a minha salvação é direcionar para Ele tudo, para que Ele, com seu grande poder e força, Ele que é o sustentável de todos nós, sustente, livre, mude, restaure, renove o amor de uma esposa para um esposo, ou de um esposo para uma esposa, renova a situação de um conflito entre pais e filhos, retire do coração angústias pesadas, raízes que se entrelaçaram e se afixaram dentro de uma alma por causa de uma palavra dita fora do tempo, de um olhar ou de um gesto que nós não estávamos prontos para receber em determinado momento da vida, e que simplesmente se criou uma montanha tão grande de dor que só Deus, com sua graça, pode realmente remover do coração, pois palavras humanas não podem produzir vida, somente a palavra que vem da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos exercitar isso, a piedade, o amor fraternal. E quando nós ficamos assim, aí nós provarmos a plenitude do amor, o caminho mais excelente, o amor de Deus que é derramado em nossos corações, vivido de uma forma tal que nós possamos assim nos alegrar conosco. E isso acontece no meio de alguns, mas é para acontecer com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Acontece com alguns, por quê? Porque esses alguns resolveram viver isso.
buscar estar junto. Partilhar da palavra de Deus e do conhecimento de Deus. Orar. E também comer junto. Não somente comer peixe, nem galinha, nem batata doce, com carne de sol, banhando, etc e tal. Mas tomar sopa. Ou cuscuz. Ou pão com ovo, com queijo, etc e tal. E em outras coisas que nós sabemos que existe no nosso meio, que é assim a realidade. Irmãos, Deus nos criou para nós estarmos unidos, vivendo estas coisas, alegrando uns com os outros, exortando um ao outro, participando disso, crescendo no conhecimento do Deus Todo-Poderoso. É muito melhor assim. É muito melhor assim. Então Deus dispôs isso para nós. E se nós fugirmos disso, o que acontece? Nós sucumbimos, morremos, nos tornamos fracos espiritualmente falando. Não temos vontade. Aquela vontade que nós tínhamos antes, quando a gente teve o primeiro amor, quando a gente experimentou da graça de Deus, e que nós estávamos juntos nisso aí, e que a gente se alegrou com as coisas todas, elas vão ficando lá para trás. E assim a gente fica meio que uma brasa assim esquecida, no meio do fogareiro, e o fogo é bem intenso, mas nas bordas dele tem um calor, mas é aquele calor bem a menos, que assim, você não vai morrer, mas também você não está provando da plenitude de vida que Deus tem e que Ele quer que você experimente. E nós precisamos levar isso em consideração, porque é desígnio de Deus para nós isso. Então, o primeiro ponto é a gente buscar realmente conhecer as doutrinas. E conhecer a doutrina do Senhor leva tempo, porque não cabe tudo de uma vez. Nós temos que ir devagarinho, mas temos que ser participantes disso, para não deixar a brasa se apagar, o fogo se apagar, para não deixar a chama do primeiro amor se apagar, porque senão vai chegar o dia em que a gente não vai ter mais prazer no culto a Deus. Vai chegar o dia em que a gente troca ele por qualquer coisa, um passeio do shopping, ou um programa de televisão, ou um jogo do time que eu curso. E eu vou colocar Deus como segundo plano, não primeiro, porque eu vou procurar uma outra forma de alegrar o meu coração, porque eu já não tenho mais a alegria em Deus e na palavra de Deus. E isso, irmãos, é um ponto bem perto de que você realmente venha a sucumbir na fé cristã. E não é isso que Deus deseja. E Deus colocou uma liberdade em nós de estarmos colocando nosso coração para desejá-lo. E Ele já falou muito bem aqui isso. Ele já falou muito bem isso. Acho que você agora se prontifique. Submeta-se. E esse é o maior desafio nosso. Submissão. Nós queremos ser ainda o governante da nossa vida. Então nós não submetemos à vontade de Deus e a estar perseverando naquilo que nós precisamos perseverar. Esse é o fato. Então nós precisamos disso. Nós precisamos conhecer, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar. E a igreja proporciona isso. Nós proporcionamos isso. E uma das minhas maiores preocupações é isso. Está sempre alguém aqui, em um dado momento ou outro, ensinando. No estudo bíblico, na escola bíblica, agora nos grupos de jovens, né? Que nós vamos agora começar grupos de adolescentes, grupos pequenos de adolescentes. Porque o meu desejo, irmãos, olha, irmãos, vamos pensar comigo. O que é mais fácil para mim fazer? Eu ir visitar vocês, cada um de vocês,
e passar a ensinar vocês na casa de vocês, ou vocês tudinho vir para cá e eu ensinar todo mundo de uma vez. É muito mais prático vocês todos virem para cá e eu ensinar vocês todos de uma vez, do que eu ir na casa de cada um, passar um tempo com cada um, ensinando a cada um, até que você chegue à maturidade, eu vou estar gaga e os outros vão aprender. É muito mais fácil vocês estarem aqui e eu pegar todos vocês de uma vez e ensinar uma doutrina a vocês, do que eu ir estar na casa de cada um procurando ensinar a doutrina a vocês. Mas eu estou aqui. Eu sempre estou por aqui. E vocês? E quando eu falo eu não falo eu somente eu. Eu falo todos aqueles em que Deus agraciou para estar ensinando também. Porque não somente sou eu que ensino. Tem os outros professores que ensinam. Pessoas que aprenderam e que estão ensinando também. Tá? E assim, nem eu, nem ele somos perfeitos. Nem sabemos de tudo. Sabemos a medida que o Espírito Santo entrega para nós. E aquilo que ele entrega para nós, a gente repassa para vocês. A gente quer que vocês tenham todo o entendimento da verdade de Deus e do que é realmente ser um cristão. Como posso ser cristão? Viver como cristão. E à medida que Deus vai nos enriquecendo, nós vamos passando para vocês. E o desejo de todos nós que ensinamos é ser gastado por vocês. Ser usados nisso por vocês. É tirar as dúvidas de vocês. É enriquecer vocês com o conhecimento de Deus. A ponto de vocês viverem para Deus. Não em função de homem algum, nem de ninguém. Não quero que nenhum viva em função de mim. Viva aquilo que Deus designou para você no corpo de Cristo. Porque foi para isso que eu e você foi chamado. Nós fomos chamados para isso, para viver isso. Uma outra coisa que acontece e que é necessário, fundamentalmente falando, para que nós venhamos a viver em comunhão, é que em meio, tá bom, a tudo que a gente passa, quando nós estamos perto do outro, nós começamos a criar confiança um no outro e passamos a fazer perguntas e abrir também o coração. Tiago diz que quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Isso é só um aspecto do que a comunhão pode fazer conosco. Às vezes nós estamos enfermos, a nossa alma está abatida, estamos tremendamente angustiados, e há lá dentro de nós uma falta de perdão, que nós não conseguimos, e dizemos que não conseguimos, e que precisamos do Senhor para que isso seja realmente vivido por nós. E quando a gente não perdoa, a graça do Senhor fica interrompida. Porque Ele diz que se você não perdoar o outro, Ele também não te perdoa. E essa questão de Deus não te perdoar, simplesmente Ele interrompe a graça. Você não vai viver feliz enquanto não resolver esse problema. E na comunhão dos santos, a gente encontra a válvula de escape, onde a gente pode ser incentivado a libertar-nos do peso que está dentro da nossa alma. E quando isso acontece, a gente exterioriza, a gente tem a necessidade de falar, e tem hora que não dá nem para falar, porque o nó é tão grande que a garganta, a língua fica travada e você só chora, mas Deus já está sentindo lá dentro que você está desejando pôr isso para fora. Você não está mais suportando isso, quer tirar isso de dentro de você. Aí o irmão que está com você no momento de comunhão percebe isso, e ele sendo usado pelo Espírito Santo de Deus vai usar palavras para que você consiga libertar-se desse peso. E quando isso acontece, a graça de Deus é restaurada.
E aí então a vida passa a brotar de novo. E você tira de sobre você aquele peso de não sei quantas toneladas que impedia você de adorar, de sentir Deus, de ter amor pelo próximo, de se regozijar na bênção do outro, que pode ser uma coisa simples, mas que você não se alegra, porque o peso que está dentro de você é muito grande. Além disso, nós passamos a receber instrução e a ter sabedoria, porque na multidão dos conselhos há sabedoria. E às vezes nós pensamos algo, mas quando estamos partilhando com os irmãos, outros dizem: meu irmão, mas não é assim que nós devemos fazer. O Senhor Deus explica na sua palavra que é desse jeito, e a partir desse momento você tem sua vida mudada. E aí você passa a não errar mais de forma ignorante, mas a viver do modo digno do Senhor. E quando isso acontece, a gente se alegra. E não precisei ser humilhado por ninguém, nem precisei ser acusado por ninguém, nem precisei ser apontado por ninguém, porque eu pensava erradamente. Mas um irmão em Cristo me amou, me acolheu, entendeu a minha falta de entendimento e resolveu me ajudar a pensar do modo certo. Como isso é bom. Aleluia. Como isso é maravilhoso. Não existe nada melhor do que nós vivemos dessa maneira, porque muitos de nós não confessamos, ou não abrimos a nossa boca para perguntar ou falar alguma coisa, com medo do que o outro vai dizer. Isso é tão prejudicial a nós, que até nas nossas orações, nós não conseguimos orar perto do outro irmão, porque ele vai ouvir o meu pedido e talvez vai sair falando de mim, o que não deve acontecer na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você é de Cristo, você vai agir com piedade. Amém. Sabendo que mesmo que aquela pessoa seja um pecador, você não é melhor do que ele, porque todos nós, aos olhos de Deus, somos pecadores, imerecedores da sua graça e de participar do seu reino. Essa é a verdade que nós descobrimos, irmãos, e aí nós nos apiedamos. Oh, meu irmão, às vezes eu vejo cada coisa, escuto cada coisa, e eu peço a Deus: Deus, o que é isso? E Deus diz: tenha calma, Ele ainda não chegou à medida da fé que você tem. Tenha paciência com Ele, espere até o dia em que meu Espírito possa atuar na vida dele e ele conhecer verdadeiramente o meu nome, porque quando isso acontecer, vai ser diferente. Pastor Jeremias contou um testemunho disso. Ele estava em retiro, ele levou a igreja para fazer o retiro. Aí tem os jovens, sempre tem jovem que dá trabalho, tem alguns jovens que são de cabeça dura, e tem aqueles que, quando são apaixonados, não querem dar ouvido a ninguém, né? Aí é dado a norma para que os namorados só peguem na mão, e quando for da hora da noite, é para cada um ir para o seu alojamento, dormitório. Cada um vai para o seu alojamento. Aí 11 horas da noite estava o pastor andando com a lanterninha, pesquisando que ele tinha curado o muro. Entendeu? Aí ele vai dobrando assim, quando olha assim, está o camarada atrelado na boca da irmã. Eita! Que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Eu não disse, não foi normal. Aí a menina vai dizer: eita, vamos embora para o seu quarto. Aí a menina diz: vou não, se você não for botar você num carro, vou levar você para a sua casa e entregar você aos seus pais. Aí ela, com medo, está certo, pastor, está certo, eu vou, aí vai para o quarto. Né? Você vai para o quarto. O tempo passa. Aí, outro dia, está o irmão pregando a palavra, uma bênção na mão de Deus, e o pastor olhando para ela: quem diria? Como é as coisas que Deus faz. Verdadeiramente o Senhor transforma e é misericordioso. Olha só, aquela que me dava trabalho, hoje é uma bênção na mão de Deus, anunciando a palavra do Senhor, pregando as virtudes de Deus, sendo uma esposa fiel ao marido, sabe? Cuidadora dos seus filhos, com a mesma preocupação, porque agora tem uma filha. Talvez se eu fosse experimentar o que o pastor experimentou com ela. Mas o pastor assim: Deus, tu tem os seus caminhos, tu sabes realmente ser paciente com as pessoas que precisam ainda ter um encontro real com o Senhor, né? E a gente olha isso também. Isso falou fortemente ao meu coração, porque às vezes eu queria que todo mundo fosse logo santo, né?
fosse logo assim de primeira, pá, mas não é. Deus tem o seu caminho de amadurecer em todos eles. E a gente precisa estar junto, convivendo com isso. E a gente precisa ajudar nossos adolescentes, nossos jovens. Precisamos estar conversando com eles, orando por eles, instruindo eles, na verdade, na palavra do Senhor, do modo certo, para que, porventura, um dia, assim, um estalo do Espírito Santo, pá, faça florescer realmente aquilo que tem que florescer, e ele abrace a vida com Deus de modo sério. Porque quando isso acontecer, nós vamos estar seguros, nós vamos estar plenamente seguros de que realmente Deus agora conduzirá esta vida no caminho certo. Mas nós precisamos estar unidos quanto a isso. Paulo fala que a gente precisa consolar uns aos outros, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. E eu queria, meu irmão e minha irmã, que você pudesse chegar num lugar como este e não mais aceitasse assim do lado do seu vizinho como se ele fosse um estranho. É seu irmão, é sua irmã. Cumprimente ele com a paz do Senhor, porque essa é a saudação comum dos cristãos, e a gente precisa viver isso de verdade. Vocês entendem? Nós precisamos ver isso de verdade, em nome do Senhor Jesus. E outra coisa que a gente precisa melhorar, para que a gente possa desfrutar de tudo que Deus planejou na vida em comunhão, nós precisamos estar mais unidos. Jovens precisam estar mais unidos, adultos precisam estar mais unidos, casais precisam estar mais unidos, mulheres precisam estar mais unidas. Participar da vida em comunhão. Então, não deixe de participar das obras que são realizadas em prol disso. E eu proponho a todos, porque eu não posso estar presente em todos, mas eu proponho a todos, e principalmente aos cabeças dos ministérios, que possam proporcionar isso. Não crie comunhão apenas com uma ou duas pessoas. Procure se relacionar com os outros. Procure saber o nome, o que faz, de onde é, mora onde. Você é daqui mesmo de Campina Grande ou lá de Areal? Ou lá do Sertão? Entendeu? Ou da cidade que só tem uma rua, né? Você sabe lá e vem para cá. Precisamos viver a comunhão cristã. Entendeu? Precisamos disso. Precisamos disso aí. Precisamos criar laços de um amor fraternal. O último ponto é esse. É vivermos o amor fraternal. Nós precisamos ver isso. Quando isso acontecer, o Senhor Deus diz que Ele se manifesta em nosso meio. Eu vou contar um testemunho disso quando nós nos reunimos na casa do irmão Marcos e da irmã Suzy. Quando nós estávamos lá, nós íamos sempre para estudar a palavra do Senhor. E eles depois nos confessaram. Como eu ia para a casa deles, né? Todo sábado à tarde, nós não íamos lá. E aí nós começamos a estudar uma carta e a meditar naquilo que Deus estava falando. No momento que a gente ia meditando, aprendendo, crescendo no conhecimento, a gente percebia coisas que nós precisávamos melhorar, obedecer a Deus. E ali a gente conversava, abria o coração, e a gente orava. E ali havia requebrantamento, ali havia perdão, pedindo perdão a Deus pelas faltas que a gente fez com o próprio Deus, por ter errado e não ter feito como Ele realmente queria que a gente fizesse. Havia um sentimento de cuidado com o outro. Se eu adoecesse e no próximo sábado a gente soubesse, a gente estava ligando, como é que está? Na semana a gente ligava, como está?
vamos orar, estou orando por você, e etc. E, tal. E a gente orava, Deus se manifestava, e Deus operou, Deus fez cura, Deus fez coisas grandes, irmãos. A gente precisa viver isso. Nós precisamos viver isso. Tá? De fato, nós precisamos ver isso. Agora, não fique esperando uma escala para isso, não. Se disponha. Abra a sua porta. Abra a sua casa. Ou vá para a casa de alguém que abriu as suas portas. Vá sentar-se à mesa com ele. Vá ler a palavra e orar junto. Vá criar realmente um laço de comunhão e de amor fraternal entre você e o outro irmão. Isso precisa acontecer urgentemente em nossa igreja. Tá, isso precisa. E eu percebo que aqueles que são perseverantes em estar presente nestas coisas têm criado em si laços de amizade e que eles acabam se fortalecendo um no outro, estimulando ao outro a perseverar na fé. E quando um está fraco, ele vai, o outro estende a mão, vai ver ele, visita, chama de volta. Isso é para acontecer com todos nós. Com todos nós. Nós precisamos quebrar toda a barreira em relação a isso. Tá? Nós precisamos quebrar toda a barreira em relação a isso. E eu quero também fazer um outro apelo, que isso também me preocupa. É com as mulheres da terceira idade, as senhoras que são sozinhas também. Elas já tiveram filhos. Algumas ainda têm marido, outras não têm. Elas estão caminhando só. E elas precisam se ajudar a estar juntas. Porque elas queriam conversar, contar sua história, as aventuras que tiveram, abrir o coração e se alegrar no Senhor. Coisa que os filhos não estão tendo muita paciência com isso para ouvir, não. Estão até deixando eles de lado, esquecendo deles, e eles ficam procurando alguma coisa que se ocupar. Quando não encontra, aí vai ficando daquela pessoa cabisbaixo. O Senhor está esperando a hora de Jesus me levar. E quem sabe eu até já ofereço uma oração. Oh Deus, eu não aguento mais isso não. Me tire daqui. E outras mulheres que são sozinhas, não têm maridos. Alguns até têm, mas é como se não tivessem. Precisam mudar a história de vida de vocês e unir essa falta, para que Deus possa proporcionar para vocês mesmos o modo pelo qual vocês sejam fortalecidos e se regozijem no Senhor. Para a glória de Deus. Porque Deus deseja que a gente viva em comunhão. Vamos ficar de pé.